Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao final do nosso seminário de vida no Espírito. Estamos chegando nos últimos ensinos. Nós partimos lá, algum tempo atrás, partimos lá da reflexão sobre a Santíssima Trindade e o Espírito Santo da Santíssima Trindade. Falamos sobre sua pessoa, obra, missão, sobre a promessa, sobre o cumprimento da promessa, sobre o batismo no Espírito Santo com o qual Jesus Cristo nos batiza. Falamos sobre os carismas, sobre a vida no Espírito, sobre os carismas. Hoje queremos falar com vocês sobre uma outra coisa. O ensino de hoje vai tratar dos frutos do Espírito Santo. É lógico, nós somos uma árvore e devemos produzir frutos. Nós somos resultados da ação do Espírito Santo em nossa vida. E como a gente sabe que a nossa vida foi transformada pelo Espírito Santo? Pelos frutos. O próprio Jesus Cristo dizia, pelos frutos conhecereis a árvore. E nós temos que cultivar esses frutos do Espírito Santo, que são sinais do nosso processo de santificação. Nós falamos que o Espírito Santo age através de nós, quando ele age através de nós, ele produz os carismas. E o Espírito Santo age em nós. Quando o Espírito Santo age em nós, aparecem os frutos. Então são as duas ações do Espírito Santo. Através de nós, os carismas. Em nós, os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo que se encontram basicamente elencados lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Mas existem outros frutos espalhados por toda a Sagrada Escritura, os frutos da ação do Espírito Santo em nossa vida. O ensino de hoje vai nos falar sobre isso, sobre a importância dos frutos, sobre quais são esses frutos, por que nós devemos desejá-los e como fazer para que eles apareçam em nossa vida. Porque são esses frutos, na realidade, que vão autenticar a vida cristã que nós seguimos. A alegria, a paz, a bondade, a paciência, o autodomínio, são sinais de que o Espírito Santo está, de fato, trabalhando na nossa pessoa, está trabalhando na nossa vida e nos tornando santos. Por isso é importante esse ensino. É importante que você preste atenção, tome nota e, sobretudo, reze sobre os frutos, pedindo os frutos do Espírito Santo em sua vida, para que você possa ser um testemunho fiel e verdadeiro de Jesus Cristo, aquele que produziu todos os frutos em abundância para a nossa salvação. Acompanhe agora com atenção esse ensino que vai ser muito importante para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja louvado, porque nós podemos estar juntos hoje com a graça do nosso bom Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, para essa grande graça que nós estamos tendo de rezarmos juntos e de refletirmos juntos a bênção de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida, através do nosso Seminário de Vida na TV. Eu sou o Marcão da comunidade Javenice e estou aqui hoje para compartilhar com vocês um tema muito importante para a nossa vida de fé. Os frutos do Espírito Santo. Olha, você se lembra que anteriormente eu havia partilhado com você a palavra de Deus que está na carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que era velho passou. É uma realidade nova se faz e se anuncia. Está lembrado dessa passagem? Pois é. Aquele que está em Cristo, como nova criatura, deve viver essa nova vida que o Espírito Santo lhe propõe. Essa nova vida que o Espírito Santo lhe reserva. Essa nova vida que o Espírito Santo lhe impulsiona a viver. E aí todos os procedimentos daquele que foi tocado pelo Espírito Santo, daquele que foi batizado no Espírito Santo, devem ser de acordo com o Espírito Santo de Deus. Por isso, eu tenho certeza que você há de pensar junto de mim. Se eu fui batizado no Espírito Santo, que consequência isso deve gerar para a minha vida? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que as consequências da ação do Espírito Santo na sua vida vão interferir também na vida daqueles que estão ao seu redor. Porque é aí, a partir do momento em que eu aceito o trabalho de formador, o trabalho santificador do Espírito Santo na minha vida, é que começam a aparecer os sinais visíveis para os irmãos. E esses sinais visíveis são os frutos.
os frutos do Espírito Santo. Você já deve ter parado para pensar que todo fruto é bom, né? Sobretudo quando ele está no pé. Quando a gente vê aquela laranjeira bonita, quando a gente vê aquele parreiral bonito, aquela jabuticabeira linda, dá até vontade, né, de tomar parte com essas frutas, com essa fruta. É assim também quando o Espírito Santo age na nossa vida. Mas veja bem, quando o Espírito Santo age na minha vida, quando o Espírito Santo me impulsiona a viver, acontece algo interessante. Ao invés de eu ver que o Espírito Santo está agindo na minha vida, os outros passam a enxergar a atuação do Espírito Santo na minha maneira de viver. Os outros passam a enxergar a atuação do Espírito Santo agindo em mim. As outras pessoas passam a perceber as mudanças, as transformações que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Isso são os frutos. É assim que a gente pode entender, é assim que a gente pode conceber essa ideia dos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo de Deus na minha vida devem gerar alimento, devem gerar testemunho na vida dos outros. Porque veja, nenhuma árvore faz sombra para si mesma, não é? Claro que as árvores se beneficiam tanto do sol, do calor, da sombra, mas toda árvore existe para dar sombra para uma outra árvore ou para alguém. Assim os frutos. Os frutos do Espírito Santo na minha vida geram vida na vida dos outros. Conseguiu compreender? Os frutos de amor, de alegria, de bondade, de compaixão, de paz, de paciência, de doçura, de gentileza, os frutos do Espírito Santo de uma maneira geral, que agem na minha vida, levam aqueles que vivem comigo, que convivem comigo, a experimentar a presença do Espírito Santo. Aqui que está o grande X da questão. Os frutos são para os outros. É claro que à medida que o Espírito Santo atua na minha vida e me transforma, eu também bebo dessa mudança e dessa transformação, à medida que a vida no Espírito é desenrolada, à medida em que eu desenvolvo essa capacidade de deixar o Espírito Santo agir em mim. Os frutos do Espírito Santo da sua vida são para os outros. São as pessoas que vão beber da sua alegria, são as pessoas que vão beber da sua paciência, são as pessoas que vão beber da sua doçura, da sua gentileza, da sua misericórdia, da sua compaixão. São aquelas pessoas que convivem com você e que te amam, ou às vezes até aquelas pessoas que não te querem tão bem assim, mas que vão poder experimentar em você algo que o Espírito Santo está realizando. Para a gente poder ilustrar isso de uma maneira melhor, vamos tomar a carta de São Paulo aos Gálatas, um texto que nos é muito conhecido, um texto que nos ajuda com certeza a rezar. Na carta de São Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, a partir do versículo 22, nós encontramos o apóstolo Paulo elucidando, ilustrando, elencando os frutos que o Espírito Santo desenvolve na vida daquele que experimenta a sua ação e o seu poder. Vamos juntos? Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22. O fruto do Espírito, porém, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E aí encerra o texto com o que refletimos anteriormente. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Veja, nós somos convidados a produzir frutos. Nós somos convidados a dar frutos. E que esses frutos permaneçam e possam gerar vida e alimento de testemunho, de evangelização, de amor a Deus e aos irmãos, para aqueles que convivem conosco, para aqueles que estão à nossa volta.
Os frutos do Espírito Santo são um sinal visível de que Ele está atuando em nós. Os frutos do Espírito Santo são os sinais concretos do cotidiano de que, de alguma maneira, a pessoa tocada pelo Espírito Santo está permitindo que Ele a forme, que Ele a molde, que Ele a restaure, que Ele a leve à estatura de Cristo nosso Senhor. Os frutos do Espírito são para os irmãos. Que fruto você tem permitido, que fruto eu tenho permitido que os irmãos possam colher na minha vida e no meu testemunho? Está aí uma boa pergunta e uma boa reflexão para a gente fazer. Porque às vezes a gente fica só no campo emocional, só no campo subjetivo da experiência do Espírito Santo. Mas essa experiência ela precisa se encarnar no cotidiano da nossa vida. Essa experiência de ser conduzido pelo Espírito Santo precisa gerar uma nova maneira de viver em todos os momentos. Para nos distinguir do mundo, para nos distinguir da maneira como o mundo vive e da maneira como o mundo age. Você se lembra daquela oração muito conhecida de São Francisco de Assis? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a concórdia. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E por aí afora. É isso que vai nos distinguir. É isso que vai nos diferenciar do mundo. É isso que vai gerar nas pessoas o desejo também de experimentarem o Espírito Santo de Deus, de fazerem uma experiência real com o Espírito Santo de Deus atuante nas suas vidas. Os frutos do Espírito Santo, meus irmãos, devem gerar em nós todos esses elementos: a alegria, a paz, o amor, a paciência, a amabilidade, a bondade, a lealdade. Deve gerar em nós. Mas são os outros que, em primeiro lugar, vão poder beber desses frutos, alimentar-se desses frutos e terem as suas vidas edificadas pelos frutos que elas podem colher em nós. Existe um irmão muito querido para mim, da comunidade que eu faço parte, que eu olho para aquele rapaz e vejo quanta doçura ele tem em relação a Deus e aos irmãos. Ele é um rapaz de doçura, de entrega do coração. E quando eu me aproximo dele, eu peço a Deus para que eu seja como ele. Está vendo? Aquilo que eu vi nele como fruto do Espírito Santo, eu desejo também para mim. Não para que eu seja mais ou melhor que ele, mas para que as outras pessoas possam beber da mesma graça que eu bebo quando eu me aproximo dele. Você não conhece alguém assim? Você não se lembra de alguém assim? Você não conhece algum irmão da sua comunidade, do seu grupo de oração, do seu convívio religioso, que você fala, puxa vida, como eu queria ser como esse rapaz, como essa senhora, como eu gostaria de ter essa paciência, como eu gostaria de ser essa pessoa de paz como ele é. Está vendo? É você percebendo a ação do Espírito Santo nessa pessoa e desejando que isso aconteça também na sua vida. Os frutos do Espírito Santo são um grande convite para que os irmãos vejam Cristo atuando em nós com o seu Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são essa graça de santificação cotidiana que o Espírito Santo produz na minha vida, na vida daqueles que se abrem, na sua vida. Os frutos do Espírito Santo são o processo, são o acabamento que o Espírito Santo vai dando na vida daqueles que se permitiram, que se deixaram tocar pelo Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito Santo são essa possibilidade de sermos mais dóceis à obra do Espírito Santo de Deus em nós. Claro que eu não vou elencar aqui qual fruto me faz falta, todos me fazem, porque o fruto que mais me faz falta hoje é aquele que talvez mais me distancia dos outros, é aquele que talvez mais me coloca em distância dos meus irmãos. E aí cada um de nós sabe onde o sapato aperta, onde o calo dói, não é verdade? Que fruto você está precisando hoje? Que fruto você tem sentido falta na sua vida? Você não pode pedir para mim, você tem que pedir para o Espírito Santo. Ah, Marcão, eu canso de pedir. Não, a oração nunca é cansativa. Quanto mais nós pudermos pedir,
mais nós seremos agraciados com o amor de Deus. Mas veja, eu não quero ficar somente na ideia do fruto como esse sinal e essa consequência. Mas os frutos do Espírito Santo também são uma forma que Deus utiliza, através do seu Espírito, para nos manter próximos dele e da sua vontade. Vou dar um exemplo. Quando eu começo a perceber que eu não tenho mais a mesma paciência, quando eu começo a perceber que eu não tenho mais a mesma mansidão, quando eu começo a perceber que eu não tenho mais a mesma alegria pelas coisas de Deus, opa, o que é hora de fazer? É hora de pedir que o Espírito Santo tome de novo meu coração, me dobre, porque Ele sabe como eu preciso ser dobrado por Ele, e deixo que o Espírito Santo haja em mim. É assim que funciona. Mas existe um outro texto na Sagrada Escritura que penso que vale muito a pena para a gente nesse momento. Além dele nos ilustrar essa mesma questão de São Paulo, ele aprofunda para a gente ainda mais a necessidade nossa em ficar com Jesus e em permanecer nele. Queria que você, que tem sua Bíblia em casa, tomasse o Evangelho de São João. Vamos para o Evangelho de São João, um texto também que é muito conhecido de todos nós. Evangelho de São João, no capítulo 15. Aí no Evangelho de São João, no capítulo 15, você já ouviu esse texto, não é? Eu sou a videira e vós sois os ramos. Eu acho esse texto fabuloso para mostrar para a gente que, de fato, se eu não permitir que o Espírito Santo produza vida em meu coração, eu vou me distanciando cada vez mais e vou ficando como um ramo seco, um ramo velho, um ramo doente, que às vezes, para que a árvore volte a produzir, é necessário cortar, podar. Diz o texto assim, João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto em mim, ele limpa para que dê mais fruto. Então, se você aí em casa, se eu aqui, estou pensando que Deus tem me podado muito, mas como Deus tem me corrigido, a gente só corrige quem ama. Não é verdade? Você que é pai e mãe, fala para mim. Quando seu filho, sua filha, fazem algo que necessite de uma correção, você vai deixar passar batido? É a correção que educa. É o modo como nós ensinamos, corrigimos, que vai formar o caráter dos nossos filhos. E se nós fazemos isso para os nossos filhos, Deus também não tem o direito de fazer isso para nós? Meu irmão e minha irmã, se nós damos fruto, quando é necessário, Ele vai limpar o ramo para que ele produza ainda mais frutos. Então não reclame se em algum momento da sua vida, eu não posso reclamar se em algum momento da minha vida eu perceber que Deus está dando uma podada em mim, porque nessa realidade, essa poda é na realidade a possibilidade de fazer os frutos crescerem ainda mais. Vamos continuar com o texto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. E agora vem o X da questão para nós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Veja, esse é o convite que o Senhor está fazendo para a gente. Permanecer nele. Porque quem permanece nele, dá fruto. Quem não permanece nele, deixa de produzir o fruto, seca e é jogado fora. Diz o versículo 5 assim, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim como eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedides o que quiserdes e vos será dado. Meu irmão, para que insistir em querer ser dono da própria vida? Para que insistir em querer ter as rédeas da sua própria história? Será que não é melhor a gente deixar que a nossa vida siga seu curso na vontade de Deus? Porque se a nossa vida seguir o curso da vontade de Deus, ela vai produzir frutos. Se a nossa vida seguir o fluxo da vontade de Deus, se a nossa vida seguir as inclinações
do Espírito Santo atuando na nossa vida, nós vamos produzir frutos e esses frutos vão se multiplicar. Esses frutos não só permanecerão em nós, mas se multiplicarão, se transformarão em novos frutos e mais gente, mais pessoas poderão ter acesso aos frutos do Espírito de Deus em nós. Deus seja louvado por essa verdade e nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que se produzimos frutos, Deus é louvado. Deus se torna conhecido, Deus se torna amado. Olha, esses dias atrás uma pessoa falou para mim que foi através de uma ministração em que eu estava que ela se encontrou com Deus e eu fiquei muito contente. Claro que a gente fica contente quando alguém se encontra com Deus através de um ministério, de uma ação evangelizadora da gente. Mas eu fiquei mais feliz quando eu pude perceber que uma pessoa muito querida e muito conhecida, de tanto ficar próxima da gente, começou a perceber a vida que nós levamos em comunidade e desejou viver a mesma coisa. E desejou procurar essa mesma vida que nós vivemos. A vida de Deus em nós, a vida no Espírito. Seu fruto pode gerar muitos e muitos outros frutos para a glória de Deus. Mas a gente precisa permanecer no Senhor. A gente precisa ter a nossa vida completamente voltada para Ele, fixa nele, como canta a música do Eugênio Jorge. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Se nós fizermos isso, nós vamos ver a nossa vida produzir os frutos que vão alimentar o coração das pessoas, que vão gerar vida no coração das pessoas e, mais importante, que vão levar essas pessoas ao conhecimento do amor poderoso de Deus. Meu irmão, minha irmã, peçamos ao Espírito Santo a graça de atuar na nossa vida, de gerar na nossa vida os dons que são necessários para nós. É claro que além dos dons, os frutos. Que frutos você precisa hoje? Que frutos você tem necessidade hoje? Quais são os frutos que você tem pedido a Deus para gerar no seu coração? Mas não se esqueça, esses frutos que a gente pede só são concedidos a nós, só são possíveis na nossa vida à medida em que a gente permite que o Espírito Santo nos toque, à medida que o Espírito Santo mexa no nosso coração, como o agricultor faz com a terra, à medida em que a gente aduba a terra para ela voltar a produzir, ou seja, à medida que o Espírito Santo adubar o nosso coração com a sua graça, com o seu poder, os frutos vão aparecer com toda certeza, se eu deixar que o Senhor me toque, se eu deixar que o Senhor me forme, se eu deixar que o Senhor me regue com a sua graça e com a água viva do seu amor, a água viva do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, qualquer um desses frutos aqui serão possíveis na minha vida e na sua vida à medida em que nós permitirmos que Deus nos abrace, que Deus nos conduza e que Deus nos oriente. Seja o fruto do amor, os frutos do amor são vários, né? Os frutos do amor são o autodomínio, que é a temperança, a maneira em que a gente permite que o Espírito Santo nos freie, que o Espírito Santo nos segure, nos oriente, ou seja, permitir a Ele as rédeas da nossa vida. Os frutos, no fruto do amor, o fruto também da mansidão, ou seja, os mansos possuirão a terra, diz o Senhor. Mas que mansidão é essa? É a mansidão de ser obediente, de ser dócil a Deus e à sua vontade. O fruto da fidelidade, que está ligado ao amor. Fidelidade que nos leva à consciência, à convicção, à entrega total de nossa vida a Deus. Quais são os frutos que você tem pedido e que tem desejado que o Espírito Santo suscite? O fruto da paz, ou seja, de semear a paz, de semear a concórdia. O fruto da alegria, que é aquele de suplantar a dor, ou seja, nós vamos sofrer. Mas os sofrimentos não podem ser um impedimento para que a gente viva a graça de Deus. Aprendi com uma pessoa que eu amo muito que sofrimento com Deus é graça, porque a gente tem em quem se apoiar. Mas sofrimento sem Deus é uma desgraça, porque aí a gente deixa que as dores sejam maiores do que o nosso Deus atuando em nós. É necessário a gente pedir o fruto da alegria, sim, que é sinal do ressuscitado, é sinal de que
A vida prevaleceu sobre a morte na nossa história, na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, quaisquer que sejam os frutos que eu e você precisamos, nós podemos pedir, nós podemos desejar, mas além de pedir e desejar, a gente pode entregar esse desejo, esse pedido ao Espírito Santo, que dará no tempo dele aquilo que o nosso coração pede. Hoje é dia também de Pentecostes, porque é dia de deixar o nosso coração na presença do Espírito, de permitir que o Espírito Santo toque a nossa vida e a nossa história. Portanto, os frutos que o seu coração precisa, os frutos do Espírito Santo que o seu coração desejar, podem ser hoje mesmo sentidos e experimentados se a gente deixar o Espírito Santo atuar em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A carta de São Paulo aos Gálatas diz: o fruto do Espírito é o amor. É interessante que ele fala isso, como você percebeu no ensino, ele fala isso no singular. E depois ele começa a elencar outros frutos: alegria, paz, autodomínio, paciência. Mas tudo isso é fruto do amor. O amor é como se fosse um cacho de uva, né? Um cacho que tem várias uvas. O Espírito Santo produz o fruto do amor e esse fruto do amor tem diversas manifestações ou expressões. Mas é lógico que o grande fruto do Espírito Santo deve ser o amor, porque ele é o amor. Ele é o amor do Pai e do Filho, como nós vimos lá no começo desse nosso seminário, esse seminário na TV. Nós vimos isso no começo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Portanto, o grande fruto do Espírito Santo em nossa vida é ele mesmo. Ele que é o amor que está em nossa vida, que se manifesta através da paciência, através do autodomínio, através da alegria, através da paz. Os frutos do Espírito Santo são o que nós devemos desejar. Os carismas são para a nossa missão, os carismas são para a edificação da igreja, os carismas é para o bem comum. Os frutos do Espírito Santo é para a nossa edificação, são sinais de nossa edificação, sinais de nossa rendição ao Espírito Santo, sinais de que o Espírito Santo de fato se encontrou em nós um terreno propício para agir e fecundar. Os dons do Espírito Santo para a missão, os frutos do Espírito Santo, sinais de nossa santificação. O Espírito Santo trabalha assim, produzindo em nós esses frutos de santidade, cada vez mais convencendo a nossa inteligência, cada vez mais rompendo as barreiras de nosso coração, cada vez mais nos aproximando de Jesus Cristo, cada vez mais nos fazendo experimentar a graça amorosa do Pai em nossa vida. Os frutos do Espírito Santo dão sabor à nossa existência, dão sabor à nossa vida cristã. Os frutos do Espírito Santo são sinais para os outros que nós encontramos o sentido de nossa vida. O Seminário de Vida no Espírito trouxe essa novidade para nós. Esse seminário que foi preparado, desejado pelo Padre Eduardo, para você ter o acesso a esse conhecimento que é a identidade da renovação carismática, o batismo no Espírito Santo e suas consequências, sendo a consequência principal a vida no Espírito. Ainda temos mais algum ensino pela frente, mas esse seminário foi feito para que você tivesse acesso a esse conhecimento do batismo no Espírito Santo e suas consequências. Fique conosco, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.